Então, aqui, pontos a serem considerados no processo de ensino-aprendizagem quando o aluno é um adulto. Então, aqui nós já temos um autor brasileiro, né, que é o Garcia Arétio, então já em 1996, justamente quando fora, né, publicada a nossa Lei de Diretrizes e Bases, né, do Ensino, a nossa LDB, que já passou por várias modificações, mas nela traz tudo que nós precisamos, desejamos e nos assegurar, tanto no ensino da criança, do jovem, do adolescente, bem como do adulto. Então, a LDB é um instrumento, é uma legislação extremamente importante para você que é qualificado como instrutor e está agora buscando melhorar suas habilidades. Ou, de repente, é a sua primeira oportunidade de se tornar um instrutor na sua instituição. Então, aqui o primeiro aspecto que proposto, né, pela andragogia e também a partir dos estudos que nós observamos aqui, Garcia diz que o aluno adulto faz parte de um grupo heterogêneo em idade, área de atuação, motivação e experiência. Então, bem diferenciado, né, do nosso público infantil ou do nosso público mais jovem. Então, o adulto, ele deve ser observado e observar desse perfil e esses aspectos dele. Então, a idade dele já é um diferencial nesse processo de aprendizagem. Porque ele já traz uma carga muito grande com ele, dentro desse aspecto da experiência. Então, ele vai agregar mais conhecimento, mais possibilidades, né, por área de atuação. Motivação e experiência. A motivação, ela é sugerida. Eu venho com a sensibilização, eu venho com demonstração de alguns aspectos e, inclusive, provocando ou prometendo que algo pode ser modificado, né, se ele tiver esse interesse, esse olhar para a melhoria da sua capacitação, da sua formação. Então, esse aspecto 1 é de uma importância muito grande. E o que se observa no adulto? Quando ele busca uma capacitação, uma especialização. Então, aqui é bem claro nesse item 2. Eu acho esse item extremamente importante, não que os outros não sejam. O adulto busca ascensão profissional e social. Eu tenho uma graduação, eu tenho uma pós, eu tenho um mestrado, né? O mestrado também é uma pós, um doutorado, um pós-doutorado. Dentro desse aspecto da profissão dele, o que vai melhorar na sua ascensão profissional com toda a sua instrução, com toda a sua experiência e no meio social? Que se eu tenho uma ascensão profissional, por consequência, a área social também ela é modificada, do ponto de vista financeiro, inclusive, não é? Do ponto de vista de aceitação, a minha aceitação no meu grupo familiar, meu grupo religioso, meu grupo de trabalho. Então, nós observamos no dia a dia esse aspecto, não é? Então, quando eu recebo inscrições a partir de um edital, então eu observo ali também o que aquele candidato realmente ele tem como o desejo ao final do curso. Quais são as expectativas dele? Então, geralmente, eu busco uma ascensão profissional, uma ascensão social, melhoria na minha patente ou na minha classificação dentro da minha instituição ou na empresa que eu trabalho, né? Uma ascensão ali para que eu possa melhorar as condições de trabalho para a qualidade de vida. Então, tudo isso é muito importante. No ponto 3 desse aspecto, o adulto, ele preocupa-se com os resultados a serem alcançados. Quando falamos da criança, é um lençol branco e a gente vai jogando as tintas, que justamente são tudo que vai acontecendo pela vida. A vida escolar, a vida familiar, a educação, a escolarização. Então, já o adulto, ele vem com a preocupação de quê? De resultados. O que eu ganho com isso? Para que serve isso? Por que eu estou aqui? Outra hora, o que eu estou fazendo aqui, não é? Então, nós temos que ter o cliente, enquanto instruendo, a
aquele que tem preocupações realmente com os resultados, né? Então, a proposta já vem, inclusive, com os objetivos, né? Esse verbo de ação no infinitivo. Justamente, ao final desse curso, você será capaz de quê? De elaborar planos de aula, de dar instruções, de utilizar recursos multimídia, de poder realizar demonstrações e prática dentro da sua atividade operacional. Então, essa é a proposta. Então, ele vem muito com esse desejo, não é? E ainda, busca proporcionar a si mesmo e aos seus familiares uma qualidade de vida, que vem com aquele resultado que nós já tratamos agora, a ascensão profissional e social. Ele chega para obter mais conhecimento, mais capacitação, especialização com esse intuito. Então, nós não podemos trazer mais do mesmo. Nós temos que fazer uma leitura do adulto. Qual a sua bagagem? Até onde você conhece isso aqui? Até onde você utiliza esses recursos aqui? Até onde você consegue adaptar-se dentro dessas condições aqui? Então, é muito importante toda essa colocação de Garcia, quando ele trata desses aspectos que nós devemos, como professores, como instrutores, educadores, capacitadores, não é, ter essa preocupação com o nosso instruendo. O adulto ainda, ele é responsável por seus atos, no que se refere aos seus afazeres, e quando ele fracassa, o que acontece? Sente vergonha de seus colegas. É claro, e se eu fui colocado à prova em alguma situação e o meu conhecimento, as minhas habilidades na área prática, ou como a gente fala, na área psicomotora, na área operacional, elas não atingiram o nível dos outros colegas meus. O que faltou em mim? Faltou praticar, faltou buscar um curso que desse para mim subsídio para isso. Então, ele sente vergonha. Sente vergonha, se isola, não é? E podemos observar depois alguns aspectos no seu comportamento social, inclusive comportamento familiar, o comportamento dentro da sua instituição ou da sua unidade de trabalho. Então, nós, enquanto planejadores do ensino do adulto, nós temos que ter essa preocupação. O adulto ainda, nessa proposta, ele possui valores, hábitos, atitudes e comportamentos já estabelecidos e arraigados, e que a gente muitas vezes chama de vício, não é? Mas ali é um arcabouço, não é? Não é de legislação, mas é de experiência. Então, ele traz com ele aquela bagagem de experiência já estabelecido, já arraigado pela vida, não é? Pela vida, pela profissão, por uma profissão anterior, não é? Muitas vezes recebemos nas nossas instituições candidatos que já passaram por outras instituições e que, porventura, lá ele não conseguiu alcançar o que realmente ele desejava. Mas ele traz consigo esses valores e esses hábitos e atitudes. E a proposta nossa é qual? Melhorar isso. A gente pode sugerir e subtrair dele alguns hábitos que não condiz com a atividade de professor, de instrutor, dentro de determinadas doutrinas. Não é que não pode isso, não pode aquilo, mas tudo tem que ter o quê? Um meio termo. Tudo tem que ter o quê? Tem que estar sistematizado. Então, por isso falamos de planejamento. Isso aqui é antes que eu planeje a minha instrução. Eu devo observar tudo isso, qual nível está o meu instruendo. Não é? Sou convidado para ministrar tal e tal disciplina em tal curso de formação, de aperfeiçoamento ou de altos estudos, seja da instituição qual for, não é? Dentro da área de segurança pública ou em outros níveis em outras instituições. Então, eu observo quais são os valores que esse meu candidato traz. Não é? E a gente vai passando a conhecer toda essa história e promover algumas melhorias, algumas modificações. E ainda, no item 7, nós observamos que o adulto, ele traz consigo experiências anteriores que tanto podem ser positivas para o grupo, quanto podem gerar resistências ao novo. Não chamamos de pontos negativos. Nós entendemos que
pontos positivos nós temos e temos a melhorar. São sugestões. Nós não encurtamos o nosso tempo quando observamos que os pontos positivos são menores, não é, do que aqueles que estão ali taxados, né, entre aspas, como negativo. Então, a proposta nessa capacitação, nessa educação do adulto, é aproveitar essa experiência anterior, porque ele chega com ela, não é? E nós vamos ali aparar essas arestas, promovendo uma melhoria, né, e quebrando um pouco mais essa resistência ao longo da formação. É possível? É possível. A proposta que nós trazemos com esse curso de métodos e técnicas de ensino é possível. Ele está em busca de consequências práticas para os seus objetivos, o que resulta geralmente em maior dedicação ao seu aprendizado. Se aquilo a que eu me proponho fazer, ele me traz esperança, ele me traz propostas positivas de um futuro melhor dentro daquilo que eu venho fazendo durante todo esse tempo de dedicação à instituição que eu represento, onde eu estou, ou porventura que eu pretendo ir. Então, consequências práticas, tudo isso é o que vai dar a ele resultados. Ele tem esses objetivos, eu desejo promoção, eu desejo melhor salário, eu desejo fazer uma viagem internacional. Com essa capacitação, com essa facilitação aqui, eu vou alcançar isso. Então, as propostas elas devem ser bem colocadas, bem planejadas e surtir efeito. Porque, senão, você não vai ter ali um aluno dedicado, um instruendo dedicado, não vai realmente acontecer o percurso todo do processo que nós chamamos processo de ensino e aprendizagem. Segundo Rubem Alves, né, em alguns dos seus livros, ou um deles, ele diz, eu finjo que ensino, você finge que aprende. Na nossa doutrina, isso não é possível. Esse curso de métodos e técnicas de ensino é de especialização, é de capacitação, checa objetivos e nós temos provas práticas para isso. Então, o adulto ele vai ser trabalhado dessa maneira. No que diz o item anterior, então o adulto ele fica suscetível ao afastamento dos colegas diante de comentários críticos. Lá no nosso item 7, que fala que se ele porventura errar, ele vai sentir muita vergonha. E ele vai se afastando e daí nós vamos criando um problema. A saúde mental, ela começa, né, a ser muito afetada e daí a pouco nós temos um colega, um parceiro com problemas seríssimos, né, do ponto de vista da saúde mental, que, por consequência, gera um produto terrível, né, que são as doenças psicossomáticas, né, que geralmente vêm a partir da saúde mental afetada. Doenças físicas sérias, tá? Então, nós temos que observar todos esses aspectos. Enfim, o 10º aspecto, o adulto, fala-se, o autor diz assim, o adulto, devido às diversas responsabilidades que ele acumula, vida familiar, vida profissional, social, então ele tem mais disposição à fadiga, ele tem mais disposição a abandonar ali, né, o barco. Então, ele caminha até um certo ponto e aí, dada tantas as responsabilidades que ele tem, e se ele não puder enxergar que aquilo tem muito valor e que vai gerar um produto muito satisfatório para ele ao final, então ele, pelo meio do caminho, ele começa a desenvolver essa fadiga, que inclusive é motivo, né, tem um CID como uma doença grave a fadiga. Então, nossos colegas, então, por isso nós observamos antes do planejamento até que ponto ele tem essa disponibilidade de estar aqui conosco. Isso passa a ser também uma responsabilidade dele, como ele tem com a vida familiar, profissional e social. Esse aprendizado que vai melhorar, inclusive, a qualidade de vida dele e da família dele, porque vai trazer respostas que ele sempre buscou, que ele sempre vislumbrou, agora sendo um instrutor. Então, esse é o olhar da andragogia. Até aqui nós trabalhamos 3 autores, não é? E nós podemos rever essa instrução quantas vezes for necessário. Muito obrigada e até a próxima instrução.